Ingrid, a gente tem um convidado aqui que chegou, vou colocar aqui na tela para conversar com a gente, é o David Bacelar, diretor da FUP, Federação Única dos Petroleiros. Olá, David, tudo bem? Bem, boa tarde, Miguel, boa tarde, Ingrid, boa tarde a todos e todas que estão aqui nos acompanhando nesse momento. Muito bom tê-lo aqui com a gente, David. David, como é que você analisa a votação de ontem da reforma tributária? Bem, Miguel, com certeza a gente tem aí essa aprovação por ampla maioria em primeiro turno, por conta da capacidade de diálogo e negociação que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem. Bom lembrar que o presidente sempre teve essa habilidade desde quando era dirigente sindical ali nos sindicatos metalúrgicos do Grande ABC, ali em São Bernardo do Campo. Então, ele mantém essa habilidade que tem e, apesar das várias críticas que temos visto aí, principalmente da extrema-direita, nós sabemos muito bem que o diálogo entre os poderes é de suma importância. Apesar das formas de negociação, nós sabemos que elas, dentro da nossa democracia frágil e em vertigem, são necessárias, principalmente para o momento político em que nós estamos enfrentando nesse momento. Vencemos uma eleição extremamente apertada, há sim ainda uma extrema-direita organizada e a gente precisa ter cuidados devidos, né? Até porque a eleição ela foi ganha, uma grande aliança entre a esquerda, que estava blocada, mas também dialogando e compondo. Para além do diálogo, houve uma composição também com os liberais democratas brasileiros. Então, eu entendo que é uma vitória do governo do presidente Lula. A reforma tributária ela traz avanços, sim, principalmente para aqueles e aquelas que são mais pobres, que são mais vulneráveis, a exemplo da desoneração que nós teremos com a cesta básica. Então, eu entendo que foi uma vitória, sim, Miguel, e devido a essa capacidade que não somente o presidente Lula tem, mas o próprio líder do governo ali na Câmara, o nosso companheiro José Guimarães, deputado federal pelo PT ali no Ceará, líder da maioria, tem tido uma habilidade tremenda, obviamente, dentro da Câmara dos Deputados e Deputadas. Ingrid, quer perguntar alguma coisa ou fazer algum comentário? Não, justamente, né, assim, essa reforma, ela trata, sobretudo, como eu falei antes, assim, ela sobretudo dos mais pobres, né, e assim, eu quero ver como vai ficar esse texto, por exemplo, né, dos cashbacks, como é que isso vai funcionar na prática. Acho que só trazer isso já gerou um frisson danado no campo bolsonarista, porque tinha essa palavra, né, recorte de gênero e raça. E os caras fizeram um auê enorme com isso, enfim, vai para a rede social para dizer que mais uma vez. E eu acho muito doido isso, né? Porque a gente fica pensando assim, a gente está falando de algo que deveria ser absolutamente normal e até, né, algo que é importante de ser saudado, das pessoas falarem, nossa, realmente, eles estão querendo fazer algo, né, e estão colocando ali as mulheres, que as mulheres são as mais vulneráveis, as mulheres são, inclusive, quando a gente vai ver desenvolvimento no país, a gente está falando que as mulheres, sobretudo as mulheres negras, são as mais atingidas pela questão da desigualdade, pela pobreza, né? E a gente está falando aqui de dois recortes, então, gênero e raça. Como é que pode ser contra isso? Como é que pode ir para a rede falar que é contra algo desse tipo e dizer que isso é política de esquerda? Então, se isso é política de esquerda, que bom, né? Que bom ser de esquerda. Se é coisa de comunista, que bom ser comunista. Né? Porque você está falando aqui de coisas que são essenciais num país tão desigual, né? Num país machista, um país que mais mata mulheres, um país que é mais racista, um dos países mais racistas do mundo. A gente está falando algo aqui que é tão necessário, enfim, para ser colocado como política pública, todo momento que a gente puder reafirmar isso nas políticas públicas tem que ser reafirmado, e isso gera, né, esse away. Então, assim, é inacreditável, mas é importante, eu acho que, e ter isso aprovado por uma ampla maioria, né, como você mesmo falou, uma ampla maioria, e a gente ter aí o PL, por exemplo, liberando, né, os seus quadros para votar, não foi com o Bolsonaro nisso, a gente vê que, assim,
nesse sentido, o Lula está conseguindo fazer essa grande articulação, e própria Haddad também, porque o Haddad de janeiro até agora, em julho, né, em apenas 7 meses, tem feito aí, agora vai vir o arcabouço fiscal em agosto, pelo que o Lira está falando, não vão fazer grandes modificações, então parece que já tem também, né, as articulações bem fechadas nesse sentido, então vamos avançar com o arcabouço fiscal também, que é algo fundamental de ser aprovado, né? Enfim, tem coisas importantíssimas ali, como o próprio Fundeb, que sai dali, por exemplo, sai do teto de gastos, a gente está falando de educação básica, né? E isso, por exemplo, na reforma tributária também, a gente está falando de saúde menstrual, entrou no texto, né? Olha que incrível, olha que coisa sensacional, a gente está falando de uma reforma, a primeira aprovada, né, no regime democrático, a gente está falando de coisas que jamais entrariam, imagina num momento como esse, que o Brasil ainda está tão dividido, né? A gente tem recorde de gênero e raça, a gente tem saúde menstrual, a gente tem alíquota zero para a cesta básica, enfim. Então, é sensacional imaginar que 7 meses depois, né, assim, tão pouco tempo depois que a gente assume, tão pouco tempo depois que a gente ganha a eleição, né? Se for pensar até 8, 9 meses atrás, a gente estava num desespero total, a gente não sabia nem, enfim, com tudo que estava se fazendo, a gente não sabia nem se conseguiria ganhar a eleição. Então, a gente ganha a eleição e consegue aprovar uma reforma como essa, né, num regime democrático, com uma ampla maioria, com partidos de direita, o partido, inclusive, do Bolsonaro, né, liberando voto e ali brigando por causa disso, gerando uma crise interna. Então, assim, que momento bom, né? Que momento especial que a gente está vivendo. Exatamente. Deixa eu trazer uma notícia aqui que me deixou intrigado. Coloca na tela aí, por favor, Gui. Essa notícia aí do Edir Macedo. TVs que apoiaram o Bolsonaro fazem fila em Brasília para conquistar Lula. Record e SBT fazem fila em Brasília para reconquistar Lula. Executivos da Record se reuniram com ministros um dia depois de filhas de Silvio Santos da SBT fazerem o mesmo. Essa notícia aí, todo mundo sabe, né, o papel que essas TVs tiveram durante o governo Bolsonaro, foram sustentáculos do governo Bolsonaro. Vou perguntar para o David. David, como é que você analisa esse movimento aí dessas TVs? O Miguel e Ingrid, isso já era esperado, né? Infelizmente, muda governo e as TVs e os meios de comunicação, falando aqui dos hegemônicos, eles acabam se adequando a quem está no poder. Mas é bom lembrar, como você colocou, que essas TVs, e não vou citar uma delas em especial, porque para mim é um grande jogo que é feito, né, entre uma entidade religiosa e uma TV brasileira. E aqui não vou aprofundar muito para a gente não ter problema para a gente. Mas a gente sabe muito bem que papel que eles cumpriram e continuam cumprindo. E acredito que, sem dúvida alguma, o governo ele vai levar isso em consideração. Nós temos um trabalho ainda feito, Miguel, de militância da extrema-direita, através, principalmente, dessas igrejas neopentecostais. Eu não estou aqui generalizando que todos os evangélicos, eles atuam dessa maneira, e as lideranças evangélicas, não é isso que eu estou dizendo, mas há algumas, como essa, que aqui apareceu na telinha, que cumprem um papel a serviço da extrema-direita brasileira. Então, nós não podemos, em hipótese alguma, aceitar com normalidade um movimento em que tenhamos, por exemplo, um mega ou puta patrocínio do governo para uma TV como essa, que domina não somente um canal de televisão que tem uma programação extremamente voltada para um público específico, mas com várias rádios em cadeia, em âmbito nacional, e que cumpre um papel que vai de encontro aos projetos e ao próprio programa do governo do presidente Lula. Então, a gente já esperava que isso iria acontecer, porque eles gostam de dinheiro, verdade seja dita, estão doidos atrás dos patrocínios, não só do governo federal, mas das empresas públicas brasileiras, dentre elas a Petrobras, para meterem propaganda dentro das duas TVs, mas acredito que o nosso companheiro Pimenta, ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência da República,
deva avaliar isso com cuidado. E assim, todo castigo é pouco para elementos como esse, em especial, que aqui você mostrou na telinha, e que tem aí ligações estranhas há anos, há décadas aqui no Brasil. Mais uma vez eu repito aqui, viu, Miguel e Ingrid, não estou generalizando de forma alguma, até porque temos evangélicos protestantes sérios, inclusive tanto nas igrejas cristãs tradicionais, históricas, como também nas pentecostais e não pentecostais. Não estou generalizando, mas essa em especial, que é a grande líder da teologia da prosperidade no Brasil, que arrancou e arranca dinheiro dos mais pobres ao longo de décadas, sinceramente, eu acredito que o governo vai receber, vai ouvir, pode até cotizar de uma maneira mínima, mas não entrar como já entrou lá atrás. E lembro-me aqui de exemplos mais tristes de nós termos, inclusive, na inauguração daquele gigantesco Templo de Salomão em São Paulo, presenças nossas, né, da esquerda, ali, onde, na verdade, é uma grande máquina de fazer dinheiro às custas da população pobre e vulnerável, que se agarra numa esperança que é dada, vendida, literalmente, não é dada, né? A teologia da prosperidade vende, comercializa a fé das pessoas, e ali não é diferente disso. Então, todo castigo é pouco para esses que fizeram e continuam fazendo muito a favor da extrema-direita brasileira. Muito bem. Ingrid, quer fazer algum comentário sobre essa notícia? Não, eu concordo com o David. Eu acho que há que se separar, né? A gente teve e vai continuar tendo um aumento muito grande de adeptos Ingrid, de evangélicos. Oi. Está falhando um pouquinho a sua internet? Não, para mim está falhando. Para você também falhou, David? Ou, às vezes, para você está tranquilo? Não. Então, desculpe, Ingrid, pode falar. Então, há que se dividir isso. Eu acho que esse é um debate que a esquerda tem que fazer. Não sei se já vem fazendo, mas eu acho que é muito importante a gente, enquanto esquerda, campo progressista, pensar sobre esse campo, porque esse é um campo, inclusive, as pessoas que estão na base ali, como tem muitos pastores seríssimos que têm feito um trabalho seríssimo, muitos, inclusive, apoiaram Lula na última eleição. Então, há que se fazer um trabalho sério com essas pessoas, né? Porque a gente vem falando, assim, por que essas pessoas são adeptas, por exemplo, dessas igrejas? Porque também tem uma relação muito grande com o desamparo que essas pessoas têm, né, nos seus lugares de base, com a desigualdade no país, muitas mulheres que encontram ali um espaço também de acolhimento, né, porque saem, enfim, vivem às vezes em lares extremamente machistas, violentos e abusivos. Então, assim, a gente tem que pensar e trazer esses pastores evangélicos, progressistas, para debater isso, né? Para debater esse espaço, porque, como o David falou muito bem, existe um campo dentro da igreja evangélica que é a teologia da prosperidade, né? Que são, né, os pentecostais, que aí é um outro campo, que aí é fazer realmente dali da igreja um grande negócio, né? E eles têm usado da fé dessas pessoas para fazer esses negócios escusos, negócios, né? Enfim, sempre utilizando a fé das pessoas para realmente enriquecer. A gente vê esse André Valadão, por exemplo, né? Todas as falas dele são falas no sentido porque ele quer se transformar, né, nesse grande líder, enfim, com isso aumentar seus seguidores nas redes sociais, fazer mais dinheiro com isso. Então, ele usa essas falas homofóbicas, LGBTfóbicas e tudo mais, ali é uma estratégia, né? Ali não é simplesmente uma opinião dele. Ele não está ali falando, fazendo uma fala verborrágica porque ele tem essa opinião, porque ele se sente assim. Até porque já tem casos aí que parece que não é bem assim, porque a gente sempre desconfia, né? Como a gente vê muito esses caras assim, com muito fervor, defendendo esse tipo de coisa, lá atrás tem sempre uma história por trás que diz exatamente o contrário.
Mas o fato é que ele usa isso como uma estratégia, né? Isso é estratégia política. E a teologia da prosperidade tem se utilizado, né, desse tipo de falas extremamente machistas, preconceituosas, justamente para conseguir angariar ali um campo e trabalhar com esse campo da população, né, através de toda uma fala e toda uma política do medo, de dizer que a esquerda quer desestruturar as famílias, quer destruir as famílias, quer destruir tudo aquilo que as pessoas, né, já têm da tradição. Então, essas pessoas acreditam de fato, né? Tem que se lidar com essas fake news e tudo mais. Eu acho que esses setores virem para o Lula, é claro, não dá para confiar e não vamos confiar e nem achar que eles mudaram de opinião. Não mudaram, né? Mas a gente sabia que muitos deles iam vir para o governo Lula, até por concessão, pela TV, porque já o Lula tem feito conversa, como fez com o SBT, então entendem ali, né, que precisam fazer um recuo, né, por conta dessa questão, sobretudo, principalmente dessa questão das concessões nas TVs. Mas não vamos nos enganar, porque na rede social continua, né, a mesma política, a mesma narrativa, a mesma forma de se fazer, essa narrativa que é para conseguir construir, né, esse público que é um público de extrema direita, que é um público extremamente preconceituoso, enfim. Então, a gente tem que pensar, eu acho que precisa debater mais sobre esse assunto, acho que a esquerda precisa realmente levar isso a sério. Acho que durante um tempo a esquerda meio que negou, né, esse crescimento e negou talvez esse setor, achando que não vamos conversar com ele. Mas não, a gente precisa de fato dialogar, porque realmente tem muita gente séria e a gente precisa dialogar porque a política tem sido feita nesse campo, né? O Bolsonaro ganhou a eleição em 2018, sobretudo por conta desse discurso, né? O discurso da igreja, da pátria e da família, né? Então, isso está muito ainda intrínseco, isso está muito arraigado na sociedade brasileira. A gente precisa ir desconstruindo isso aos poucos. Então, há que se dialogar, e o Lula é um articulador, né? O Lula dialoga com todo mundo, e há que se dialogar mesmo para que a gente não corra o risco nunca mais, né, de viver o que a gente viveu aí, enfim, nos últimos 4 anos, né? A gente não tenha nas próximas eleições, né, não corre esse risco de novo nas próximas eleições. Então, tem que conversar realmente com a bancada, não, com o campo evangélico. A bancada evangélica é outra coisa, eu aprendi isso com o Frei Beto. A bancada evangélica como o Frei Beto disse ali, foi o ovo da serpente, né, que são aqueles que têm os interesses espúrios ali em nome da fé, infelizmente. Muito bem. Eu tenho um assunto aqui para falar sobre petróleo. Saíram hoje os dados do Comex, os dados de comércio exterior completos, né? Aí já separei aqui um gráfico aqui rapidinho, queria fazer uma pergunta. Agora eu vou liberar a Índia, eles têm que sair, né? Agora. Deu 18. É isso, então tá, olha, sempre bom estar aqui com vocês, David. Prazer estar aqui com você também, te conhecer. A FUP, esse trabalho maravilhoso que vocês fazem, tão importante, imprescindível para o Brasil. Miguel, sempre bom estar aqui contigo também, com o pessoal do chat. Um beijo, gente. Até semana que vem. Um beijo. Bom final de semana, Ingrid. Para vocês também. Pessoal, lembrando que é importante deixar um superchat, curtir aqui o vídeo. O mais importante é curtir o vídeo para construir audiência. Então, tem um botão aí de curtir no YouTube. Senta o dedo aí, por favor. É importante também para depois, quando a pessoa for assistir gravado, o algoritmo do YouTube entende que é uma live boa, que é um vídeo bom. Então, aperta o botão do curtir, que é muito importante para a gente. Tem um gráfico aqui que eu separei, David, falar um pouco de petróleo. Exportação brasileira de petróleo, janeiro, junho, né? Fechou agora. Coloca aí o gráfico, Gui. Série histórica. Peguei agora. Fresquinho. É uma coisa bem impressionante. Né? Desde 2012, exportação de óleo bruto, está em dólar, isso. Né? Você vê que o Brasil mudou de patamar de exportação. Né? Mudou de patamar, agora está aí em 20 bilhões, quase 20 bilhões de dólares de exportação, e no semestre, né? Se você for pegar um ano, tem que dobrar isso, duplicar. Como é que você está vendo aí o mundo do petróleo, o mercado de petróleo no Brasil? Como é que você está vendo isso, David? Bem, Miguel, de fato, desde quando nós descobrimos o pré-sal, e aqui mandar um abraço para o nosso grande companheiro estrela, o professor Zé Sérgio Gabrielli,
Ele que teve aí os seus bens desbloqueados, viu, Miguel? Finalmente. Fizeram aí a justiça ao nosso grande Desbloqueados, né? exatamente. Então, Maravilha. desde quando o pré-sal foi descoberto e desde quando os grandes investimentos que a Petrobras fez à época, estamos falando de 48, 47 bilhões de dólares por ano, para nós termos essa grande jazida de petróleo e produzindo petróleo com uma produtividade incomparável com qualquer campo de petróleo do mundo. Então, essa Petrobras, ela fez com que o Brasil ele se tornasse um país, em vez de importador de petróleo, que precisávamos importar petróleo para refinar aqui no Brasil. E, além disso, ainda também importávamos parte dos derivados de petróleo. Essa Petrobras, a partir da descoberta que foi feita no pré-sal, a partir da tecnologia que foi desenvolvida pelos trabalhadores e trabalhadoras do sistema Petrobras, fez com que o Brasil se tornasse, então, um país exportador de petróleo. O Brasil hoje exporta, Miguel, mais de 1.200.000 barris de petróleo por dia. Por isso, esses números aumentam, porque a produção no pré-sal ela vem crescendo, a tendência nas projeções do planejamento estratégico, do plano de negócios de gestão da Petrobras, é de termos uma ampliação dessa produção de petróleo. E o Brasil passa a ser um dos grandes produtores de petróleo do mundo, entre os 10 do mundo. Agora, fica uma crítica construtiva com relação a isso que o próprio presidente Lula tem feito, Miguel. Não adianta nós sermos um país grande produtor de petróleo, um dos maiores do mundo, exportador de petróleo, nessas cifras que você está mostrando aí, já atingindo os 20 bilhões, e que ajuda, obviamente, na balança comercial brasileira, e não termos autossuficiência no refino. Nós ainda, infelizmente, estamos importando uma parcela do diesel que nós precisamos para atendermos a nossa demanda interna. Nós ainda estamos importando uma parcela do gás de cozinha para nós atendermos a nossa demanda interna. Tivemos uma notícia positiva do governo atual, do presidente Lula e da atual gestão da Petrobras, de que finalmente o Conselho de Administração da Petrobras, depois, Miguel, de 8 anos, o Conselho de Administração aprova a conclusão da obra da refinaria Abreu e Lima. O segundo trem, a segunda metade dela vai ser conclusa. Finalmente. Porque o Brasil ele precisa ampliar a sua capacidade de refino para atender totalmente a sua demanda interna. O Brasil, que hoje é o 8º país em consumo de derivados de petróleo do mundo e com a tendência de ampliar essa demanda. Então, precisamos que o país, Miguel, além de ser autossuficiente na produção de petróleo, já exportando petróleo, ele seja também autossuficiente no refino. E, além disso, que essa riqueza vultuosa que é gerada com a atividade petrolífera, ela também seja utilizada para a transição energética justa. É inadmissível que, por exemplo, nos governos aí Bolsonaro e Temer, nós tivéssemos ali atrás a Petrobras investindo menos de 1% de todo o seu capex, de tudo o que ela investe no país e fora, em renováveis. Tivemos também uma boa notícia recente, professor Maurício Tomasquim, diretor de transição energética da Petrobras, diretoria nova criada pela Petrobras no governo do presidente Lula, ampliou esses investimentos entre 6% e 15% do capex da Petrobras. Para quê? Para investir, a partir da vultuosa riqueza que a atividade petrolífera gera, em energia eólica, em energia solar, em hidrogênio verde, em combustíveis 100% verdes, porque a Petrobras ela precisa também pensar no seu futuro. Óbvio que o petróleo, o gás ainda serão importantes na matriz energética mundial, mas precisamos aproveitar esse recurso que temos aqui no Brasil para nós fazermos essa transição, meu companheiro Miguel. Então, é uma notícia boa, obviamente, porque você gera receitas, riquezas para o Brasil e elas têm ficado aqui no Brasil, felizmente, mas precisamos aproveitá-las melhor e, felizmente, o governo do presidente Lula tem sinalizado isso e a nova gestão da Petrobras já movimenta-se ao encontro
Estou te ouvindo. Deu uma caída aqui, mas foi um segundo só. Tá me ouvindo? Não tá me ouvindo? Também não estou te ouvindo. Caiu tudo. Vamos começar de novo aqui. Sai e entra. Isso, sai e entra. Gui, você está me ouvindo, Guilherme? Você está me ouvindo? Tá, beleza. Todo mundo ouvindo. Tá. Então foi só um problema só com ele. Daqui a pouco ele entra aí. Guilherme, coloca aí outro gráfico, aquele tree map, né? Que são aquele colorido que eu coloquei no grupo lá. Isso aí. Isso é o tree map. Isso aí é o mapa dos destinos do petróleo brasileiro, petróleo bruto brasileiro. No período janeiro-junho de 2023. Aí você vê que a participação da China. Olha só que coisa impressionante. Tá ouvindo, David, agora? Agora voltou, estou lhe ouvindo. David, olha esse gráfico aqui. Eu pedi para o Guilherme separar. Bota na tela aí, por favor. Olha, esse é o gráfico, é um tree map, o nome disso, né? É um tree map com os destinos do petróleo brasileiro. A China consome quase metade, 46%. Né? Você vê que no total ali a Ásia é mais da metade. Mais da metade vai para a Ásia. Estados Unidos, 8%. Como você analisa esse gráfico aí e que oportunidade você vê para o Brasil nessas circunstâncias? Pode voltar, gente. Gui, por favor. Bem, Miguel, de fato, já há algum tempo, as exportações de petróleo no Brasil, elas vêm sendo destinadas ao mercado chinês. Isso devido ao brutal crescimento econômico que a China tem tido nos últimos anos. Óbvio, quando você tem um crescimento do produto interno bruto de um país, quando você faz o país crescer economicamente, óbvio, vai se aumentar, ampliar também a demanda por energia. E como a China, ela não tem ainda capacidade, apesar de ter já empresas grandes, estatais chinesas, que estão, por exemplo, aqui no Brasil, estão no pré-sal brasileiro. Aqui a gente se lembra disso. Mas ainda assim não consegue atender a essa grande demanda, essa gigantesca demanda interna que a China tem. Então, o Brasil ele tem se tornado um fornecedor, não somente de petróleo, né, também de outras, infelizmente, chamadas commodities, para a China. E isso é uma grande oportunidade, de fato, que o Brasil tem. Até porque, com o BRICS, que foi constituído lá atrás, e tanto o Brasil quanto a China fazendo parte desse banco, que hoje é presidido pela presidenta Dilma, você estabelece relações comerciais importantes e que saem um pouco desse eixo em que o Brasil estava deslocado anteriormente, um movimento de quase subserviência aos Estados Unidos da América do Norte. Então, eu entendo como algo positivo, inclusive as relações comerciais elas têm se ampliado em outros setores, justamente por conta dessa maior aproximação. Cito aqui um exemplo muito bom que foi dado agora pelo nosso governador Jerônimo, lá na Bahia, Jerônimo Rodrigues. Um abraço para o meu professor, nosso governador Jerônimo, que, a partir dessas relações comerciais mais estreitas, conseguiu colocar no lugar da Ford, a Ford, empresa estadunidense, que se picou do Brasil, fechou todas as suas fábricas, dentre elas a da Bahia, conseguiu o governador, junto com o presidente Lula, trazer a BYD para a Bahia, levar, né, que eu estou em São Paulo agora, então levar lá para a Bahia. Então, essas relações elas têm sido importantes para o país, sim, meu companheiro Miguel. Uma única sugestão e crítica construtiva que a gente coloca aqui é a necessidade que o país tem de fazer algo similar com o que a China fez. A China ela teve a capacidade de investir na sua juventude, principalmente fora do país, para que grandes jovens, em grandes quantidades, se tornassem pesquisadores,
se tornassem cientistas, observassem a tecnologia de outros países e levassem essa tecnologia para a China. Hoje, a China faz absolutamente tudo. Hoje, a China, um exemplo aqui, dentre tantos, meu companheiro Miguel, está disputando um mercado tanto de energia eólica, solar, mas também de hidrogênio verde, de combustíveis verdes com a Alemanha. Tecnologia que era apenas alemã, tanto para aerogeradores quanto para equipamentos tecnológicos que faziam eletrólise, né, da água para separar o hidrogênio, e aí termos o hidrogênio verde, a China também já está fazendo. Então, a única crítica construtiva que a gente faz é essa. E é construtiva por quê? Porque a gente entende, a gente tem 6 meses apenas do governo, várias instituições do Estado ocupadas por bolsonaristas, ainda temos, infelizmente, mas o Brasil vai precisar dar esse giro. Nós não podemos cair no erro da gente estar exportando as commodities e importando aquilo que vem de lá para cá com valor agregado, com tecnologia que não é nossa. Nós precisamos de um processo de reindustrialização do país, tão necessário, e de desenvolvimento de ciência e tecnologia aqui no Brasil. Precisamos de tecnologia brasileira, por exemplo, para esse tema que a gente falou aqui, para a transição energética. Então, excelentes relações comerciais estão sendo feitas, obviamente, isso é bom para o país, mas precisamos avançar para desenvolvimento de tecnologia brasileira. Temos uma grande infraestrutura, temos trabalhadores e trabalhadoras e temos a potencialidade, sim, de desenvolver uma indústria nacional forte, como nós estávamos fazendo no primeiro e no segundo governo do presidente Lula. Muito bom. Davis, deixa eu só organizar a nossa live aqui, né, que a gente mudou um pouco o horário. Você pode ficar mais uns 10 minutos com a gente aqui? Tranquilo, tranquilo. Maravilha. Eu vou receber aqui, 7 horas, o Marco Fernandes, que é um pesquisador brasileiro radicado em Pequim, vai falar muito sobre a China. E foi bom você trazer esse assunto também, da questão da necessidade de industrializar o país, investir em ciência e tecnologia, porque anteontem houve um relançamento do Conselho Nacional de Política Industrial, com participação da cúpula do governo, a cúpula do empresariado, foi um evento bem forte. Os ministros fizeram falas fortes, eu comentei aqui no programa, comentei aqui anteontem mesmo, porque a Nízia Trindade fez um discurso muito forte em defesa do complexo econômico industrial da saúde. Eu só senti falta do presidente da Petrobras, não estava lá, que eu lembro, não lembro de ter visto ele lá. Mas o Lula fez um discurso em favor, o Lula falou em revolução industrial, né, falou que o Brasil precisa ter uma revolução industrial. Muita gente lembrou do Vargas, né, da Revolução Industrial do Vargas, lembrando que o Brasil precisa fazer melhor agora, porque os processos de industrialização do passado tiveram alguns problemas que não vão repetir agora. E o Lula falou uma coisa muito interessante, que eu queria um comentário seu. Ele falou com muita ênfase que o Brasil precisa de uma indústria de gás. Né? Eu queria saber por que o Lula falou isso com tanta ênfase. E o que significa isso? Só uma coisinha que eu sei que o gás hoje é considerado um dos fontes de energia mais importantes para a indústria. Né? Grandes países estão fazendo a transição do carvão, que é horrível, mas ainda é muito usado, para o gás, né? Que seria mais limpo e até mais eficiente. Mas, então, o que você acha dessa fala do Lula sobre a indústria de gás e o que a gente tem, o que existe no Brasil disso e qual é a perspectiva de melhorar e de aumentar? Bem, Miguel, primeiro mandar um abraço aqui para um grande companheiro que é secretário da Indústria, né, do MDIC, o companheiro Wallace Moreira. Eu acredito que você já tenha feito entrevista com ele. Um companheiro que tem feito um excelente trabalho ali no Ministério. Para mim foi uma surpresa positiva de quando tivemos uma reunião com o ministro e vice-presidente da República, o Geraldo Alckmin, de estar com ele ali o Wallace. O Wallace, ele fez doutorado na Coreia, professor da Universidade Federal da Bahia. Lá atrás, ele fez um convênio importante conosco, Miguel, que foi um convênio da Faculdade de Economia da Bahia, que criou o CEPETRO,
que é um centro de pesquisa dessa área de petróleo, gás, biocombustíveis no estado da Bahia. Então, até hoje, nós temos publicações trimestrais, um convênio do Sindipetro Bahia e da FUP com a Universidade Federal da Bahia. Isso teve a coordenação do companheiro professor Wallace, hoje secretário de Indústria, que fiquei muito feliz com o trabalho que ele está desenvolvendo. Inclusive, esse evento que você citou tem uma participação muito ativa dele nas reuniões. Então, o Wallace está de parabéns aí pelo bom trabalho que tem feito. Bem, Miguel, de fato, a indústria brasileira, ela sim tem como principal insumo e matéria-prima o gás natural. Nós temos polos petroquímicos robustos aqui no Brasil, a exemplo dali do Rio Grande do Sul, a exemplo do de São Paulo, o da Bahia, temos outros menores, mas esses são os 3 principais. E essas grandes empresas da indústria química, petroquímica e outras também, elas têm como insumo básico, matéria-prima básica, o gás natural. A empresa brasileira de pesquisa energética, a EPE, e que também teve na sua presidência o professor Maurício Tomasquim lá atrás, ela tem um estudo interessante, Miguel, que demonstra exatamente isso e vai ao encontro da preocupação do presidente Lula. A EPE está nos dizendo que nós teremos um aumento da demanda por gás natural devido ao crescimento econômico que o Brasil ele vai ter, volta a ter, isso já está sendo demonstrado no governo do presidente Lula. Um abraço aí para o ministro Haddad, que tem feito também um bom trabalho. Isso vai demandar gás natural. Então, há um aumento da demanda e, infelizmente, a EPE está nos dizendo que, por conta de nós utilizarmos ainda gás natural lá da Bolívia, todo mundo já ouviu falar do Gasbol, né? O gasoduto Brasil-Bolívia, e a Bolívia, ela que não tem feito investimentos em novos campos, em exploração de gás natural, ela está com seus campos em declínio. Então, o gás natural na Bolívia está decaindo, está com a produção em queda, consequentemente, isso atinge o Brasil, que a gente traz boa parte do gás natural de lá, e o Brasil com o aumento da sua demanda. Então, de fato, o presidente Lula ele traz uma reflexão, porque o Brasil ele precisa, sim, investir principalmente em infraestrutura para nós conseguirmos trazer o gás natural que nós temos na costa brasileira, ou no mar. Estamos falando aqui das grandes plataformas, principalmente da Petrobras, mas não só da Petrobras. Então, temos projetos antigos do PAC 2 que não foram colocados em prática, porque tivemos a interrupção com um golpe de Estado. Estamos falando aqui, por exemplo, da Rota 3 do gás natural, da Rota 4 do gás natural, que traz o gás natural para a costa brasileira e que, junto com esse gasoduto imenso que precisa vir do mar para a costa, nós temos aí unidades de processamento de gás natural, unidades de tratamento de gás natural que precisam ser construídas ou ampliadas para nós, sim, colocarmos, então, esse gás na grande malha de gasodutos que temos no Brasil, que era da Petrobras, lembrando aqui, Miguel, que foi privatizada a preço de banana, por sinal, pelo governo Bolsonaro, governo anterior. Petrobras vendeu por 36 bilhões de reais essa grande malha de gasodutos. A TAG era essa empresa que a Petrobras tinha, transportadora associada de gás, e a Petrobras já pagou mais de 40 bi só de aluguel desse gasoduto. Mas precisamos, sim, ampliar a nossa capacidade de produção e de logística do gás natural para nós atendermos a nossa demanda. Se isso é uma avaliação que precisa ser feita pelo Ministério de Minas e Energia, obviamente, precisa ser feita pela própria Petrobras. Se nós não temos condição rápida de fazer isso aqui no Brasil, nesse momento, isso vai demandar um tempo para a construção desses gasodutos, para ampliação e criação das unidades de tratamento de gás, sim, pode ser feita uma parceria com o governo boliviano para nós ajudarmos na ampliação da capacidade de produção da Bolívia lá, já que temos essa importação de gás natural lá da Bolívia. Então, de fato, é um tema interessante e importante, porque, como você mesmo disse, Miguel, nós temos no processo de transição energética o gás natural como a grande matriz energética que promove isso, né? É justamente uma transição, como você falou, do carvão, uma transição do petróleo, para nós irmos até as energias renováveis. Não vai se dar no instalar de dedos, obviamente. O Brasil tem uma característica ímpar, né? 48% da matriz energética brasileira é de energia, entre aspas, limpa, mais renováveis.
Então, temos aí um potencial de ampliar e o gás natural vai ser fundamental para todo esse processo, até porque, como dissemos aqui, a indústria, principalmente a indústria química, petroquímica, necessita do gás natural. Então, precisamos ampliar. Para isso, precisaremos de investimentos, tanto do Estado brasileiro, no caso da infraestrutura, como também da Petrobras, e com certeza o presidente Jean Paul Prats está atento também a isso, porque o nosso grande companheiro, nosso maior líder, que é o presidente Lula, querido e amado pela população brasileira, ele tem dado esse recado de forma explícita, e ele, como representante máximo, né, do acionista majoritário, controlador da Petrobras, sem dúvida alguma, tem mantido um diálogo importante com o presidente da empresa, que já faz movimentações nesse sentido no planejamento estratégico novo da empresa, que deve ser anunciado aí a partir de novembro. Como é que é? O que vai ser anunciado a partir de novembro? O novo plano de negócio de gestão para os anos de 2025, 29. Estamos no... Desculpe, 24, 28. Estamos no 23, 27. 24, 28, o novo plano de negócio de gestão da Petrobras deve ser anunciado lá para novembro. Ah, interessante. Sabe uma coisa que uma vez eu conversei aqui com o Tadeu Porto, né? Tadeu, nosso amigo. Um abraço aí para o Tadeu. Abraço para o Tadeu. Que era a grande oportunidade que que os investimentos em gás direcionado para lares domésticos, para os lares brasileiros. Porque você tem um percentual ainda muito grande de brasileiros que usa o botijão de gás. E que a coisa mais moderna é o gás encanado, né? Por várias razões. É mais estabilidade, e permite... E o Tadeu estava explicando isso. Permite uma série de políticas públicas, né? Você consegue planejar melhor políticas públicas energéticas, né? Você tem bairros inteiros, você garante o abastecimento de gás estável, não corta para ninguém fica sem gás, né? Momento de crise. Tem alguma perspectiva? O que você acha sobre isso? Essa questão de encanar o gás e reduzir o percentual de famílias que usam gás de botijão. Bem, o Tadeu está corretíssimo, viu, Miguel? Agora, é importante a gente distinguir, né, que são dois tipos de gás, né? Nós temos o gás natural. Eu sei. Até queria que você explicasse para a gente a diferença. Isso, porque teve uma declaração recente do ministro de Minas e Energia que deixou a população tanto quanto confusa com relação a isso, né? Mas, de fato, temos dois tipos de gás, né? O gás natural, quando você, por exemplo, você tem lá um poço de petróleo numa plataforma lá que o Tadeu e o Teseu trabalham, né? Dois companheiros aí do Sindipetro Norte Fluminense. Então, junto com o petróleo, normalmente você vem gás associado a ele. Petróleo com gás associado ao petróleo que é retirado daquele poço. Ou você tem uma reserva de gás mesmo. Por exemplo, na Baía de Camamu, no estado da Bahia, nós temos a plataforma de Manati, que só produz gás, porque aquele campo é de gás. No Sergipe, nós tivemos agora uma grande descoberta de gás e devemos ter a produção de gás gigantesca no estado pequenininho do Nordeste daqui a 6 anos com gás natural. Então, esse é o gás natural. Ele é explorado diretamente nas reservas e sai o gás natural. E tem o GLP, o gás liquefeito de petróleo, que é retirado do petróleo a partir da torre de destilação. A gente aprende isso nas aulas de química, né? Lá no 2º grau, a gente se lembra que quando você aquece o petróleo, ele vai gerar também lá no topo da torre os gases, dentre eles o gás liquefeito de petróleo. Então, é verdade, hoje o Brasil ainda utiliza muito, principalmente a população mais pobre, mais carente, a população que está distante da costa brasileira, o GLP, o gás que está dentro do botijão de 13 quilos, que é comercializado em todo o Brasil e que nós tínhamos a Liquigás, né? Que ajudava no controle de preço aqui no Brasil, e era a maior distribuidora de gás que nós tínhamos aqui, que era da Petrobras, também foi privatizada. E temos o gás natural. O gás natural, como dissemos, ele vai para a indústria, é o gás natural GNV, gás natural veicular, o gás que vai para os veículos, e é o gás natural que está encanado, como você bem colocou, Miguel, e que vai para as residências, para os condomínios, principalmente nas cidades que estão na costa brasileira. E aí que vem a crítica ao que foi feito, né, pelo governo Bolsonaro nos últimos 4 anos. Nós tínhamos uma grande empresa brasileira, que era da Petrobras, Miguel, chamada Gaspetro. A Petrobras era dona 100% da Gaspetro. Então,
A Petrobras, ela trazia o gás natural, ou importava da Bolívia, e a Gaspetro, essa empresa de gás natural, ela tinha percentuais significativos em todas as distribuidoras de gás do Brasil. Citar aqui o caso da Bahia Gás. Era a Gaspetro, o governo do estado da Bahia, nos estados é bem parecido, e a Mitsui, uma empresa japonesa. Então, para você decidir, e aí vou ao encontro que você colocou, para onde vai o investimento, para onde vai a malha de gasodutos, para onde vai ser destinado o gás natural, você precisa ter o controle dessas empresas. Por isso que é importante o Estado brasileiro, os estados da nossa federação, terem controle das empresas distribuidoras de gás natural. Porque senão jamais teremos essa possibilidade, que você bem colocou, de a gente interiorizar a distribuição de gás natural em todo o Brasil, ainda mais falando de um país continental como esse. Então, só com essas empresas sendo controladas pelo Estado, que vai servir o povo, a população, que nós teremos esses investimentos. Inclusive, Miguel, para além da população, com o Estado controlando essas empresas, de uma forma muito planejada, o Brasil vai dizer, nós queremos que aquela região ela se desenvolva. Então, eu vou pegar uma malha de gasodutos e distribuir gás para aquela região e fazer ali uma indução para que empresas se instalem naquele lugar. Então, de fato, infelizmente, nós tivemos a privatização total da Gaspetro, ela foi vendida, não tem mais nada da Petrobras, infelizmente. Os gasodutos também, como dissemos, foram todos privatizados e temos apenas as distribuidoras hoje, que os estados da Federação Brasileira controlam, a maioria. Alguns já estão vendendo, estão privatizando tudo, que é uma crítica que a gente também tem feito. Então, o gás natural é essencial e a distribuição dele também, porque senão você não consegue fazer com que ele chegue nos locais que o país precisa para desenvolver. Maravilha, David. Que aula. Aprendi várias coisas que eu não entendia muito bem sobre gás, agora entendo. Obrigado pela aula que você deu para a gente. Obrigado pela entrevista. Eu vou liberar você. Forte abraço. Bom final de semana. Valeu, Miguel. Um abraço para você. Amanhã, quem quiser, estiver em São Paulo, Campinas, amanhã a gente vai ter um grande ato político na sede do Sindipetro de São Paulo, em Campinas, em comemoração à greve de 1983. Uma greve, Miguel, que faz 40 anos, uma greve que foi feita na ditadura civil-militar, uma greve que enfrentou os milicos, que evitou a privatização de algumas refinarias e que ajudou na construção da greve geral de 85, que ajudou na redemocratização do país e que ajudou também na Constituinte. Então, aqui, um viva para os petroleiros e petroleiras que fizeram essa greve histórica há 40 anos atrás e que nos deu régua e compasso para a gente estar seguindo esse exemplo nas greves que foram feitas depois, né? 95, 98, 2009, 2015, 2020 e 2021. Forte abraço aí, Miguel. Bom final de semana a todas e todos. Obrigado, David.